Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos aprender sobre a resolução de problemas usando equações e também sobre equações fracionárias com uma incógnita. Então, poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 140 do livro didático de vocês. Como podemos usar equações para resolver problemas? Então, primeiro, é importante ler o texto do problema, o enunciado do problema, e depois transcrever o problema, os dados do problema, para a linguagem matemática. Nesse caso, vamos usar a linguagem das equações. Acompanhe esse exemplo aqui, o primeiro exemplo. Uma equipe de futebol disputou algumas partidas em 2019 e obteve o seguinte desempenho. Venceu 45% das partidas que disputou, perdeu 20% e empatou 21 partidas. Quantas partidas essa equipe disputou em 2019? Então vamos representar por X o número de partidas disputadas pela equipe. É isso que queremos saber. É esse o nosso elemento desconhecido. Essa será então a nossa incógnita. Vamos lembrar também que 45% nós podemos escrever como 0,45 e 20% como 0,20 ou 0,2. Então, com base nos dados do problema, nós podemos armar a seguinte equação. 45% do número de partidas, ou seja, 0,45 de x. Aqui é a quantidade de vitórias. Mais 20% de x, do número de partidas, aqui é a quantidade de derrotas. Mais 21 partidas que deram empate, é igual à quantidade de partidas. Então, estamos com essa expressão aqui, estamos com a transcrição do problema para a linguagem matemática. Armamos uma equação. Resolvendo então agora essa equação, colocando os termos em x para o primeiro membro e os números que não tem x, que não tem a incógnita, para o segundo, fica assim. 0,45x mais 0,20x menos 1. Vamos lembrar aqui, né? 0,45, somando aqui, mais 0,20 eu vou ter aqui 0,65. Somando aqui os positivos, 0,65. Até aqui, 0,45 mais 0,20 de x dá 0,65x. Agora aqui eu tenho menos 1. Fazendo 1 menos 0,65. Colocamos aqui a vírgula aqui e acrescentamos 2 zeros. Fazendo essa subtração, vamos obter 0,35. Como o módulo do menos 1 é maior, fica menos 0,35x, que é igual a menos 21. Portanto, x vai ser igual a 21 dividido por 0,35. Só para lembrar que, como nós temos os dois lados dessa equação negativa, podemos multiplicar aqui por menos 1, olha. Então vai ficar 0,35x igual a 21.
Então x será igual a 21 dividido por 0,35, que dá igual a 60. Logo, essa equipe disputou 60 partidas. O exemplo 2. Em um estacionamento há carros e motos totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então, nós podemos indicar por x a quantidade de carros. Como há 14 veículos, o número de motos é 14 menos a quantidade de carros, ou seja, 14 menos x. Cada carro tem 4 rodas, cada moto tem 2 rodas. Então 4x mais 2 vezes esse parêntese, 14 menos x, é igual a 48. Ou seja, a quantidade de rodas dos carros, 4x, mais a quantidade de rodas das motos, 2 vezes 14 menos x, dá igual a quantidade de rodas que existe ali no estacionamento. Com isso, nós podemos, transcrevendo os dados dessa equação, montar esse problema, montar essa equação. Fazemos 4x, 2 vezes o parêntese, 2 vezes 14, 28, 2 vezes menos x, menos 2x, é igual a 48. 4x menos 2x dá 2x. O mais 28 passa para o segundo membro, menos 28. Ficará assim, 2x igual a 20, x igual a 10. Devemos lembrar que definimos no início que x é a quantidade de carros. Portanto, se x é igual a 10, ali naquele estacionamento há 10 carros. E motos, 14 menos x, ou seja, 14 menos 10, 4. 4 é a quantidade de motos. Então, nesse estacionamento, nós vamos ter 14 carros, entre os 14 veículos, vamos ter 10 carros e 4 motos. Fácil, né? Aqui na página 141, temos aqui a questão 1. Observe aqui. Observando a figura, e supondo que todas as maçãs que estão na balança tenham a mesma massa, determine quantos gramas tem cada maçã. Então, vamos chamar a massa ou peso de cada maçã de x. Certo? Então, aqui podemos fazer... Então, temos aqui o seguinte. Chamando de x o peso ou a massa de cada maçã, nós podemos dizer que nesse prato aqui nós temos 2 maçãs, ou seja, 2x, mais 200 mais 200, mais 400, é igual a... No outro prato, e observe que está em equilíbrio, por isso nós podemos dizer que é uma igualdade, esse peso aqui é igual a esse peso que está no outro prato. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4 maçãs. Então, o peso das 4 maçãs, 4x, mais 200. Armamos uma equação. Temos uma igualdade com um elemento desconhecido. Passando todos os termos em x para o primeiro membro, fica 2x menos 4x. E deixamos aqui 200 no segundo membro e passamos 400 para o segundo membro. É positivo, passa negativo. Portanto, vamos ter menos 2x, 2x menos 4x menos 2x, é igual a menos 200.
Portanto, x será igual a menos 200 dividido por menos 2. X é igual a menos com menos mais 100. Então, quantos gramas tem cada maçã? Cada maçã tem, portanto, 100 gramas. Portanto, para resolver um problema, usando a equação, pegamos os dados do problema, passamos para a linguagem matemática, armamos então a equação, né? E resolvemos a equação e achamos, portanto, o resultado que é a solução do problema. Vejamos aqui na página 142, subtítulo Equação fracionária com uma incógnita. Considere esse problema inicial. Um ônibus desenvolvendo certa velocidade percorreu os 240 quilômetros que separam a cidade de Campo Grande e Bonito em X horas. A quantidade de horas é desconhecida, é uma incógnita, estamos chamando de X. Se tivesse aumentado em 20 km por hora a sua velocidade média, ele teria demorado 1 hora menos, ou seja, X menos 1 hora, para percorrer a mesma distância. Qual foi a quantidade X de horas que o ônibus gastou para percorrer os 240 quilômetros? Então, devemos lembrar que velocidade média é a distância percorrida pelo tempo gasto. Analisando os dados do problema, 240 é a distância pelo tempo que ele gastou. Isso aqui é a velocidade média com a qual o ônibus fez o percurso. Essa é a velocidade média que ele desenvolveu. Mas se ele pegasse essa velocidade média aqui e aumentasse mais 20, então isso seria igual a aquela distância dividido pelo tempo menos 1, ou seja, essa seria a velocidade média que supostamente o ônibus teria desenvolvido no percurso. Então, nessa equação nós podemos observar aqui alguns detalhes. O primeiro membro dessa equação é 240 sobre x mais 20. Percebemos que tem aqui uma incógnita no denominador. Então, temos aqui uma expressão algébrica fracionária, pois temos a incógnita x no denominador. O segundo membro, 240 dividido por x menos 1, também é uma expressão algébrica fracionária, pois a incógnita aparece no denominador, aqui é x menos 1. Equações desse tipo são chamadas de equações fracionárias na incógnita x. Uma equação é fracionária quando tem pelo menos uma incógnita no denominador, sempre fora de radical. Ou seja, nós não temos coisas desse tipo aqui. Por exemplo, 2 sobre a raiz de x. Não é esse o caso que estamos trabalhando. Estamos trabalhando com casos onde aparece a incógnita no denominador sem estar dentro de um radical. E aí vem o próximo subtítulo: como resolver uma equação fracionária? Como é que nós podemos resolver, por exemplo, uma equação desse tipo aqui? Considere primeiro o seguinte exemplo aqui, que gostaria então de destacar um detalhe importante. Temos aqui o seguinte:
determinar o conjunto universo e o conjunto solução da seguinte equação fracionária. Qual é o conjunto universo? É o conjunto de números que podem ser usados aqui para resolver essa equação. Então eu tenho que me preocupar nesse caso com o denominador. Numa divisão, numa fração, o denominador nunca pode ser igual a zero. Então, como é que eu descrevo, que eu defino o conjunto universo? Da seguinte forma. Fazemos assim. Vamos trabalhar com o denominador. X menos 3, tudo isso que está aqui não pode ser zero. Então é igual a zero. X menos 3 passa para cá, mais 3. X é igual a 3. Então qual é o número que não pode ser o valor de x? 3. Portanto, o conjunto universo será esse. Vamos frisar aqui. Vamos escrever assim. X menos 3 tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente. Menos 3 passa para cá. X tem que ser diferente de 3. Então, qual é o conjunto universo aqui? Aqui o conjunto dos números reais menos o 3. Pode usar qualquer número, menos o 3. Então, resolvendo aqui essa equação, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 é igual a 6. Isso daqui, x ao quadrado menos 9, nós podemos fatorar aqui. Isso daqui é x mais 3 vezes x menos 3. Tudo isso aqui dividido por x menos 3 é igual a 6. Eu posso cancelar esse denominador com esse fator aqui. Portanto, x mais 3 é igual a 6. X é igual a 6 menos 3. X é igual a 3. Opa! Justamente um número que não pode usar. Porque se eu colocar aqui 3, vai ficar 3, no lugar de x, vai ficar 3 menos 3, que dá 0. E o denominador não pode ser 0. Então a solução dessa equação é o conjunto vazio. Não há solução, não há número aqui que satisfaça essa igualdade no conjunto dos números reais. Veja mais um exemplo agora. Essa equação aqui. Assim, destacando aqui o conjunto universo, nesse caso, é os reais menos o número 3. E o conjunto solução não tem, é o conjunto vazio. Então temos aqui o conjunto universo, os reais menos esse conjunto onde existe o número 3. Agora sim, próximo exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3 é igual a 10. Podemos fazer assim. Então temos aqui essa equação, x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3 igual a 10. Então
analisando o denominador, x não pode ser igual a 3, porque 3 menos 3 zeraria o denominador. O conjunto universo é o conjunto dos números reais menos esse conjunto unitário, menos o número 3. Desenvolvendo aqui, vai ficar x mais 3 vezes x menos 3 sobre x menos 3 é igual a 10. X ao quadrado menos 9, né? Nós transformamos nessa expressão aqui, fatorando ela. Cancelando aqui, x menos 3 com x menos 3, ficará x mais 3 igual a 10. X será igual a 10 menos 3, x igual a 7. 7 é um número que nós podemos colocar aqui. Então, a solução, o conjunto solução dessa equação é 7, é o número 7. Então, como resolver uma equação fracionária? Bem, devemos resolvê-la de forma similar à maneira como resolvemos outras equações. Mas devemos excluir do conjunto solução da equação fracionária os valores da incógnita que anulam o denominador de cada um dos termos da equação. Então, por exemplo, vamos determinar o número real x que seja a solução dessa equação. Qual deve ser a nossa primeira preocupação? É descobrir os números que x não pode assumir. Por exemplo, aqui, x menos 3. X não pode ser 3, porque 3 menos 3 dá 0. E x aqui também não pode ser 0. Portanto, x deve ser diferente de 0 e de 3, pois esses valores anulam algum denominador da equação. Outra coisa que devemos analisar, se ela tem denominadores diferentes, devemos tirar o MMC. E veja o seguinte, quando nós somamos frações que têm denominadores diferentes, por exemplo, 5 quartos mais 2 sextos, tiramos o MMC. 12 por 4, 2. 3, 3 vezes 5, 15. 12 por 6, 2. 2 vezes 2, 4. Dá 19, 12 avos. O MMC de 4 e 6 é 12. Mas e se eu não soubesse, não pudesse tirar o MMC? Eu poderia obter um outro múltiplo. Por exemplo, multiplicando 4 vezes 6. Multiplicando os denominadores. Eu vou obter um múltiplo que pode ser usado, embora não seja o menor. E o resultado dá o mesmo. 20 dividido por 4 dá 6 vezes 5. Desculpe, 24 dividido por 4 dá 6 vezes 5, 30. E 24 dividido por 6 dá 4 vezes 2, 8. 30 mais 8, 38. 24 avos. Simplificando vai dar o mesmo resultado, 19, 12 avos. Então, nesse caso, eu teria o MMC, dá 12. Mas se eu não pudesse tirar o MMC, eu posso multiplicar os denominadores. Vou obter um múltiplo que também pode ser usado. E o resultado final, simplificando, será o mesmo. Assim, nessa expressão aqui, eu tenho 2x sobre x menos 3, dividido por 3 sobre x mais 2. O que devemos fazer aqui? X não pode ser nem 3, nem 0, porque anulariam aqui algum desses denominadores. E o MMC de 2x menos 3 vezes x é só multiplicar. O MMC de x menos 3 e x, e aqui 1, é só multiplicar esses termos. X menos 3 vezes x. E fazemos assim. X menos 3. X vezes x menos 3 dividido por x menos 3 sobra x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes x menos 3 dividido por x sobrará x menos 3 vezes 3. Obtemos 3 vezes x menos 3. Aqui é como se tivéssemos 1. Então, x vezes x menos 3 dividido por 1 dá a mesma expressão multiplicado por 2. Vai ficar 2 vezes x menos 3. Isso feito, nós podemos então eliminar os denominadores
eles já são iguais, e trabalhamos agora só com os numeradores. Ficará então 2x² igual a 3 vezes o parêntese, x menos 3, mais 2x vezes o parêntese. Eliminando os parênteses, multiplicando, ficará 2x² é igual a 3x, 3 vezes menos 3, menos 9, depois 2x vezes x, 2x², e 2x vezes menos 3, menos 6x. Podemos anular aqui, né, os termos que tem x² de um lado e x² do outro. Passamos 3x e menos 6x para o primeiro termo. Ficará então, depois de simplificado, o primeiro membro ficará 3x igual a menos 9. Ou seja, daqui, simplificando essa expressão, temos 3x igual a menos 9. X então será menos 9 dividido por 3. X é igual a menos 3. Como menos 3 não anula nenhum dos denominadores, então ele é a raiz ou solução dessa equação. O número procurado é o número real menos 3. Nessa outra equação, 1 mais t sobre 1 menos t é igual a 3 mais t ao quadrado sobre 1 menos t ao quadrado. Quem será o MMC aqui? Bem, 1 menos t ao quadrado, fatorado, é 1 menos t vezes 1 mais t. Então, essa expressão aqui é igual a essa aqui, ó. E o MMC? Bem, 1 mais t vezes 1 menos t, o MMC dessa expressão com 1 menos t é o próprio 1 mais t vezes 1 menos t. Então, esse será o MMC. Dividindo essa expressão por 1 menos t, dá 1 mais t. E colocamos ela, então, multiplicando por 1 mais t no denominador, no numerador. Essa expressão dividida por ela mesma dá 1 vezes o que está em cima, dá 3 mais t ao quadrado. Feito isso, nós podemos então cancelar os denominadores e vamos trabalhar apenas com os numeradores. 1 mais t vezes 1 mais t dá 3 mais t ao quadrado. Multiplicando aqui, vamos obter 1 mais 2t mais t ao quadrado, que é igual a 3 mais t ao quadrado. E aí, passando esses termos em t para o primeiro membro, depois esse t vem negativo, podemos cancelar, ficará 1 mais 2t é igual a 3. O mais 1 passa para cá, menos 1, ficará 2t igual a 2. T será então igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Note que t deve ser diferente de 1 e de menos 1, pois esses valores anulam algum denominador aqui. Se eu colocar t igual aqui a 1, 1 menos 1 dá 0. E aqui, mesmo que aqui eu colocasse 1 ou menos 1, ele ao quadrado se transforma em 1. Então 1 menos 1 aqui daria 0. Como t foi igual a 1, então é um dos valores que não podem ser colocados. O número 1 não é raiz ou solução da equação e, portanto, podemos dizer que essa equação não tem raiz ou solução. Aqui na página 144 temos então a questão 1. Determine o valor que x não pode assumir nas equações fracionárias a seguir. Então aqui no item A, x tem que ser diferente de 0. O conjunto solução aqui é o conjunto dos números reais, qualquer número real, menos o número 0. E aqui no item E, que valores x não pode assumir? Então eu tenho dois denominadores
e percebo que 2x menos 1 tem que ser diferente de 0. Então, 2x tem que ser diferente de 1. X tem que ser diferente de 1/2. E nesse caso aqui, do outro denominador, x mais 1 tem que ser diferente de 0. Então, x tem que ser diferente de mais 1 passa para o segundo membro, menos 1. Portanto, o conjunto universo aqui é o conjunto dos números reais menos os seguintes números: 1/2 e o número menos 1, porque esses números anulam algum denominador dessa equação. É isso, pessoal. Fica então como atividade para vocês Então, pessoal, fica como atividade para casa a questão 3 da página 141 e a questão 1, item B, da página 144. Bons estudos, até a próxima.